Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Hoje, então, nós estaremos abrangendo esses 3 versículos, visto que essa introdução dessa epístola é muito importante. Repetindo então, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Caso você perceba que é alguém sem Bíblia, compartilhe o texto da palavra do Senhor. Participe da leitura. Essa leitura eu peço para que os irmãos façam uma leitura responsiva. Isto é, o versículo que eu ler, você repete-o, por favor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Curve sua cabeça comigo, por favor. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui e obrigado por podermos iniciar mais uma epístola nesses estudos de terça-feira. Deus, ao longo dessas terças-feiras, eu quero pedir que o Senhor seja conosco, ó Deus. Que a iluminação do Teu Espírito Santo esteja presente em cada coração. Que o Senhor possa nos usar por misericórdia, que o Senhor possa nos conduzir no preparo de cada sermão e que haja dedicação no estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa nos confrontar com os nossos pecados, com os nossos erros, e que à medida em que formos estudando esses capítulos, os textos sagrados, o Senhor possa esclarecer as nossas dúvidas e nos colocar no caminho que o Senhor quer. Deus fala conosco de forma poderosa, hoje à noite e em cada estudo, para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Muito bem, foi um prazer nós termos concluído o estudo aos Gálatas. Hoje, então, nós iniciaremos a nossa caminhada, a nossa jornada na carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é fantástica, é deslumbrante os assuntos que tem a nos ensinar. É interessante, antes de iniciarmos aqui no versículo de número 1, eu quero contar uma história para os irmãos. No ano de 1916, século 20, ali no início do século 20, morreu uma mulher nos Estados Unidos com 81 anos de idade. Viveu os seus 81 anos de uma forma extremamente atípica de qualquer outra mulher comum norte-americana. O nome dessa mulher era Kate Green. Não sei se a pronúncia está correta, porque o meu inglês não é tão refinado, mas caso você queira pesquisar depois e esteja com uma caneta, se escreve H-E-T-T-Y e Green, de verde, G-R-E-E-N. Essa mulher foi a mulher mais rica que já existiu
em toda a face da terra. Nenhuma mulher antes de Hattie Green, ou nenhuma mulher depois dela, conseguiu ajuntar a fortuna que ela teve. Só para que você tenha uma ideia, quando ela morreu, ela deixou um espólio para os seus filhos de cerca de 100 milhões de dólares. Hoje, se fosse convertido para os valores atuais, a fortuna de Hattie Green chegaria a 17 bilhões de dólares. Nenhuma mulher chegou a juntar uma fortuna igual a ela. Porém, ela também foi uma mulher conhecida não só por sua fortuna, mas por sua mesquinhez. Foi a mulher mais mesquinha que já existiu em toda a face da terra. Entre todas as histórias que se conta sobre Hattie Green, há algumas que eu quero destacar aqui para vocês. Por exemplo, quando ela completou 21 anos de idade, conta-se que ela se negou em assoprar as velas do seu aniversário. Ela nem quis acendê-las, para não gastar as velas. No outro dia, ela não cortou o bolo. No outro dia, ela limpou a cobertura do bolo para devolvê-lo e ter o seu dinheiro de volta. Pois ela havia feito um acordo na confeitaria. Caso ela devolvesse o bolo intacto, usasse apenas a cobertura, eles devolveriam parte do dinheiro gasto. Conta-se que ela comia mingau frio, só para não ter que gastar o gás. Hattie Green usava o mesmo vestido várias vezes, até que ele se gastasse totalmente. E até que ele se gastasse, ela lavava só a parte de dentro. A parte de fora não, porque ela queria economizar. De todas as histórias mais escabrosas de Hattie Green, para mim a mais chocante é a de seu filho, que com 14 anos teve a sua perna amputada. Tudo porque Hattie Green não quis gastar dinheiro com os médicos. E como demorou muito encontrar um médico gratuito, quando encontrou, já não tinha mais jeito a perna do seu filho e teve que amputá-la. Hattie Green, então, tinha tudo, mas não usufruía de nada. Tinha milhões guardado, mas vivia na miséria, porque acreditava que depois que morresse, ia usufruir de alguma coisa. Hattie Green, então, tem um exemplo dela também na Bíblia, o filho mais velho, lembram da passagem do filho pródigo? Tinha tudo, mas não usufruía, vivia como um empregado. É para esse tipo de pessoa que Paulo escreve a carta aos Efésios. Porque tem muito crente nos dias de hoje que não sabem a riqueza que tem em Cristo Jesus. Tem tudo, mas vive como se não fosse um cristão. Tem o poder de Deus disponível, mas prefere viver em pecado. Tem o privilégio de entrar no céu, mas prefere dar as costas para Jesus e ir para o inferno. Tem muito crente que tem tudo, mas não usufrui de nada. Prefere ter uma vida patinando, sem sair do lugar. São para esses crentes, esse tipo de crente, que Paulo escreve a carta aos Efésios. Nós vamos então, nessa nossa jornada na Epístola aos Efésios, hoje aqui como introdução, olhar apenas esses 3 primeiros versículos e ver como é rico esses 3 versículos.
Olhem a parte A do versículo de número 1. Paulo começa se identificando. Ele fala sobre ele mesmo, o autor dessa carta. Olha só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ao longo da história, muitos nomes são facilmente identificados por nós. Paulo é um desses nomes. Quando você escuta o nome de Paulo, você lembra que ele era da onde? Da tribo de Benjamim. Da mesma tribo que foi o primeiro rei de Israel, lembra? Saul? O nome de Paulo possivelmente é uma homenagem a Saul, apenas com um acréscimo o, com o artigo o no final. Porém, diferente do seu homônimo, Paulo foi fiel ao Senhor, fiel às tradições, a tudo aquilo que aprendeu, até o dia que se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E quando se encontrou com o Senhor e foi convertido, então passou-se a chamar Paulo. Paulo foi o apóstolo para os gentios e fundou várias igrejas. Dentre essas, Éfeso, essa que está aqui em questão. Paulo chega em Éfeso no ano 53 depois de Cristo, no finalzinho da sua primeira viagem missionária. Lá no capítulo 18 de Atos, a partir do versículo 19, depois você vai ver isso, que ele está terminando sua segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso, prega o evangelho e deixa um casal ali, Priscila e Áquila. Esse casal foi grandemente usado por Deus. E aí a gente vê o quão é importante de que o casal caminhe junto na obra do Senhor. Porque Priscila e Áquila foi fundamental, por exemplo, para o fundamento cristão de Apolo. Porque Apolo pregava, era eloquente, mas não sabia algumas coisas ainda. Apolo, por exemplo, só conhecia o batismo de João. Foi em Éfeso aquele episódio do capítulo 19, lembram? Que Paulo chega e encontra 12 servos de Cristo que nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo, lembram? Possivelmente frutos do ministério de Apolo. Só tinha 12 porque não tinha conseguido voltar ainda em todos. Paulo chega lá na sua terceira viagem missionária e tem uma turma, 12 pessoas, que não tinha nem escutado ainda. Paulo batiza-os em nome de Jesus, ora sobre eles e o Espírito Santo vem.